Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Na aula de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a conquista do ambiente terrestre pelos vertebrados e sobre a origem dos tetrápodes. Esse é um dos capítulos mais interessantes sobre a história da vida na Terra, porque é um dos raros casos em que o registro fóssil e a sequência de modificações da anatomia de um grupo animal acompanharam tão bem mudanças climáticas e ambientais do planeta. Então, isso informa bastante a gente sobre como funciona a evolução e principalmente os processos de adaptação. Mas antes de começar a contar essa história para vocês, eu queria definir o que é um tetrápodo, né? Os tetrápodas são um grupo de vertebrados muito diverso, tanto em número de espécies quanto em formas de corpo, em fisiologias, em comportamentos e hábitos, né? Dentro dos tetrápodas estão os anfíbios, os répteis, os mamíferos, as aves e um grande número de grupos fósseis, né, que não deixaram representantes atuais. Os tetrápoda, eles são caracterizados pela presença de um par de membros anteriores, a presença de um par de membros posteriores. Esses membros são terminados em dígitos e a respiração se dá principalmente através de pulmões. Em alguns grupos de tetrápodes, essas características foram perdidas secundariamente ao longo da evolução deles, né? Então, por exemplo, os Sirênidae, que são a família dos peixes-bois e manatis, não possuem um par de membros posteriores, né? Eles foram perdidos durante a evolução desse grupo, né? As serpentes também, por exemplo, perderam tanto as cinturas, né, pélvica e escapular, quanto os membros posteriores e anteriores. E alguns grupos de salamandras também e de outros anfíbios houve a perda dos pulmões. Então, as trocas gasosas são realizadas exclusivamente através do tegumento. Os tetrápodas são uma superclasse de vertebrados, né? Então, eles são aparentados com um grupo de peixes chamados Sarcopterygidae, que são os peixes de nadadeira lobada. Vocês devem ter aprendido durante as suas aulas sobre peixes que os peixes não formam um grupo filogeneticamente, né, monofilético, não formam um grupo monofilético. Isso por quê? Porque o ancestral dos tetrápoda está contido num grupo de peixes que são justamente os Sarcopterygidae, que são os peixes de nadadeira lobada. Então os tetrápoda compartilham um ancestral comum mais recente com os peixes de nadadeira lobada, né, os selacantos, os peixes pulmonados, do que os peixes de nadadeira lobada compartilham com peixes de nadadeira raiada, os Actinopterygidae. Então, existe uma relação filogenética mais próxima entre os tetrápoda e os peixes de nadadeira lobada do que entre os peixes de nadadeira raiada e os peixes de nadadeira lobada. Tá certo? Então, nessa foto aqui que eu uso para ilustrar, nós temos dois Sarcopterygidae, né? Um mergulhador humano e um selacanto, né? Do gênero Latimeria. São dois Sarcopterygidae. É claro que hoje vocês sabem que os peixes de nadadeira lobada são representados por um número bem reduzido de espécies, né? São os selacantos e os peixes pulmonados. Mas durante a evolução do Sarcopterygidae, várias formas intermediárias existiram e foram preservadas no registro fóssil, né? Algumas delas que representam formas transicionais entre peixes de nadadeira lobada e os tetrápoda propriamente ditos são classificadas como osteolepiformes. Vocês podem achar esse termo na literatura, né? É claro que osteolepiformes também não formam um grupo monofilético, então é um nome usado para se referir a essas formas fósseis, né, de organismos que contam essa transição entre peixes de nadadeira lobada e os tetrápoda.
Aqui eu quis ilustrar um pouquinho para vocês terem uma ideia da carinha deles, como esses organismos pareciam, né? As formas fósseis, tanto de peixes de nadadeira lobada ancestrais, né? já extintos, quanto essas formas transicionais, como tetrápoda, já extintos também, grupos extintos de tetrápoda. Bom, a evolução dos tetrápoda tem início num período geológico da Terra chamado de Devoniano, né? O Devoniano ocorre durante o Paleozoico, né? Uma das 3 eras geológicas da Terra. O Paleozoico tem esse nome porque paleo significa antigo e zoo, animal. Então isso faz referência a uma fauna fóssil mais antiga, né? E o Devoniano é um período dentro dessa era. Nós vemos que durante essa era, esse diagrama aqui representa várias linhagens de vertebrados, né? E a espessura de cada uma dessas linhagens é proporcional à diversidade, né, em número de famílias que existiam naquela época para essa linhagem. Então, quanto mais espessa essa linha, mais famílias e, consequentemente, mais espécies existiam, mais diversa era aquela linhagem nesse período geológico. Então nós vemos várias linhagens de peixes aqui, e em uma dessas linhagens de peixe, os peixes de nadadeira lobada, né, que deixaram aqui a gente ver que até o presente existem representantes, que são os selacantos e os peixes pulmonados. Dessa linhagem se ramifica uma linhagem que, à medida que a gente vai se aproximando do presente, vai se tornando mais diversa, e essa é a linhagem dos tetrápoda, né? Essa linhagem se ramifica a partir dos peixes de nadadeira lobada aqui no Devoniano. Como que era a Terra no Devoniano, e mais precisamente no Devoniano tardio, né? De 383 a 359 milhões de anos atrás, que é a época que a gente tem interesse, né? Nessa época, as massas continentais estavam se aproximando, elas estavam se movendo para próximo umas das outras. Então, existia a predominância de mares muito rasos e zonas de estuário. As plataformas continentais estavam se aproximando, então as águas ao redor desses continentes eram bastante rasas. E grande parte das massas continentais também ocupava uma porção mais equatorial na Terra, né? Então, o que a gente tinha era uma frequência muito grande de mares rasos e quentes, e zonas de estuário, baías também, mas ambientes marinhos bastante rasos e quentes, né? Esse período geológico é conhecido entre os paleontólogos como a Idade dos Peixes, porque 6 grandes linhagens de peixes estavam presentes nesse período, né? Nós, voltando para aquele diagrama que eu tinha mostrado para vocês, a gente consegue enxergar 6 linhagens diferentes de peixes, com bastante diversidade de famílias. Então, os agnata eram muito mais diversos nessa época. Os agnata são representados hoje pelas lampreias e feiticeiras. Outras linhagens não deixaram representantes atualmente, né? Elas foram extintas ao longo da história da Terra. Isso inclui os placodermos e os acantóide, né? Os peixes cartilaginosos já estavam presentes, alguns representantes de peixes de nadadeira raiada, né? E também os peixes de nadadeira lobada, que eram muito mais diversos naquele período. Nesse período já existiam ecossistemas, bom, como eu falei, né, existiam em grande proporção ecossistemas de águas rasas e quentes. Já existiam artrópodes habitando o ambiente terrestre, então vários grupos de artrópodes já tinham passado por alguns eventos de diversificação. Plantas vasculares estavam distribuídas já em ambientes úmidos, principalmente na margem
de rios, estuários e oceanos, então ao longo de zonas mais úmidas. Então essa é uma reconstrução do que deveria ter parecido a paisagem do Devoniano, né? A gente teria a vegetação mais arbórea, arbustiva, sempre restrita às margens de algum corpo d'água, às margens de algum local mais úmido, né? Nesse período ainda não haviam se diversificado as plantas que produzem sementes, então a capacidade de dispersão das plantas vasculares era muito reduzida e a distribuição delas acabava ficando restrita a esses ambientes mais úmidos na beira dos corpos d'água. Essas plantas, essas formas mais arbusculares, elas são mais relacionadas às pteridófitas de hoje, né, do que às angiospermas ou gimnospermas. E nessa época, como eu falei também, já haviam diversificado alguns grupos de artrópodes, principalmente de aracnídeos e de miriápoda também. Então existia uma certa disponibilidade de presas artrópodes, né, no ambiente terrestre. Algumas formas arborescentes também existiam, mas não eram vegetais, eram fungos, na verdade. Vários fungos desse gênero Prototaxites, né, eram fungos imensos que conseguiam crescer em vários metros de altura, né, e que ocupavam também esses ambientes mais úmidos na beira de corpos d'água. Bem, os primeiros paleontólogos que começaram a estudar o registro fóssil do Devoniano começou a perceber que esses fósseis estavam associados a sedimentos de coloração avermelhada, né? E eles fizeram uma associação com o tipo de sedimento que hoje em dia é formado em lagos e estuários de água doce em áreas de ambientes muito áridos, né? Então, zonas desérticas ou semiáridas, quando você tem um corpo d'água lêntico ali, um estuário, um lago, você tende a ter essa coloração avermelhada no sedimento se depositando no fundo desses corpos d'água. Então, esses primeiros paleontólogos, pensando em que tipo de pressão evolutiva ocorreu naquela época para que vertebrados aquáticos passassem a explorar o ambiente terrestre, eles propuseram uma hipótese que é chamada da hipótese das poças que secam. Tá? Então eles propuseram que os primeiros tetrápoda teriam feito incursões, né, no ambiente terrestre, principalmente para migrar de corpos d'água mais perenes para corpos d'água mais permanentes, para conseguir alimento fora do ambiente aquático e evitar assim a competição com outras espécies que habitavam o ambiente aquático. A gente viu que tinha uma diversidade muito grande de peixes, né, naquela época, e também para escapar à predação de outros peixes. Então existia um grupo muito grande, era uma diversidade muito grande de peixes, e existiam peixes de tamanhos muito maiores do que a gente vê hoje. Eu coloquei aqui como exemplo essa inéria, né? Ela é até ilustrada como predando um tubarão branco para tentar dar uma ideia da escala do tamanho desse peixe, né? Então existiam peixes com dimensões muito grandes que provavelmente provavelmente não, com alguma certeza se alimentavam de formas menores, né? Alguns paleontólogos mais recentemente criticaram, né, essa hipótese com base em observações do comportamento, da fisiologia, da anatomia de espécies viventes. Então, esses outros paleontólogos, né, mais recentes, eles viram que entre os peixes viventes, os peixes só saem da água quando o ambiente no entorno dos corpos d'água é muito úmido, né? Então a gente vê, por exemplo, peixes pulmonados na Austrália, na África. Quando a secagem, né, quando as lagoas, os lagos secam na época de maior estiagem, os peixes não migram para rios ou lagos mais perenes.
eles se enterram e eles estivam, né? Eles formam um casulo com material mucoso que é secretado pela pele deles, e eles ficam num estado de metabolismo muito reduzido, e ali eles passam, nesse casulo que é formado, eles passam a estação seca, eles não migram. Outros peixes que saem dos ambientes aquáticos para passar para outros ambientes aquáticos, eles ocorrem só em áreas tropicais, onde a pluviosidade é muito grande. Por exemplo, na Amazônia, na Mata Atlântica, a gente tem espécies de peixes de poça que migram de uma poça para outra, mas porque o solo, o foliço da floresta é muito úmido, então eles conseguem fazer isso. Dificilmente um organismo como um peixe conseguiria atravessar uma zona seca, né, e com isso se deslocar entre poças ou entre lagoas, né? Bom, outro argumento é que alguns peixes conseguem utilizar as nadadeiras raiadas para se locomover em ambiente terrestre ou no fundo de mares e lagos. Então, não necessariamente seria preciso a evolução de dígitos, né, nas pontas dos membros para se possibilitar a locomoção no ambiente terrestre, né? Vocês devem já ter visto os tralhotos em algum documentário, né? Essa espécie de peixe consegue passar vários minutos, né, no ambiente terrestre e usa as nadadeiras peitorais para se deslocar, e são peixes de nadadeira raiada. Por fim, outro argumento é que os sedimentos de coloração vermelha também são observados em outros tipos de ambiente que não necessariamente são áridos, né? Então, por exemplo, a Amazônia tem grande parte do solo amazônico é um latossolo que às vezes tem coloração avermelhada, né? Outras vezes, em outros ambientes próximos ao mar, podem causar oxidação, né, de alguns minerais e também gerar sedimentos de coloração avermelhada. Então, só a coloração do sedimento também não explica essa associação ao ambiente árido, onde os corpos d'água deveriam secar sazonalmente, né? Essa pesquisadora, a Jennifer Clack, né, que foi pesquisadora da Universidade de Cambridge, ela propôs a hipótese que hoje é mais aceita, né, sobre pressões evolutivas que provavelmente estavam associadas com a saída dos vertebrados do ambiente aquático para o ambiente terrestre. E o que ela propõe é que essa pressão se deu principalmente pela falta de oxigênio nesses ambientes aquáticos. Se a gente fizer um exercício aqui, tentar pensar no ambiente do Devoniano, como eu tinha mostrado para vocês naquela ilustração, a gente vê várias formas arborescentes, né, a vegetação vascular começando a se diversificar e também crescer em abundância, né, em biomassa, na verdade, na beira de ambientes aquáticos. E o que a Jennifer Clack propõe é que à medida que essa vegetação ia morrendo, ela ia inevitavelmente caindo, né, dentro da água. E a decomposição começava a se tornar um processo bastante predominante nesses ambientes. Lembra que eu falei que esses ambientes eram rasos, quentes, né? Então a gente imagina que o processo de decomposição gerou o consumo, né, de oxigênio, a depleção do oxigênio livre na água, né? Então a Jennifer Clack sugeriu que as espécies mais adaptadas, né, a viver nesse tipo de ambiente seriam aquelas que eram capazes de explorar a respiração aérea, então já faziam respiração através de pulmões ou de uma bexiga natatória adaptada para respiração. Eram espécies que conseguiam se mover em águas rasas, né? Então teriam membros modificados que permitiam realizar o suporte do corpo, né? E seriam organismos que também tivessem um tegumento capaz de tolerar alguma dessecação, né? Então evitar a perda de água por evaporação, né? Todas essas modificações, né, já eram características de alguns, já eram úteis, né,
em algumas espécies que habitavam o ambiente aquático, né? Então, já existiam peixes que realizavam respiração pulmonar, alguns peixes que exploravam áreas mais rasas e obstruídas. Então, todos esses tipos de características anatômicas já estavam, de uma forma ou de outra, presentes em alguns grupos de peixes, né? Só que para chegar até o ambiente terrestre, esses organismos teriam que enfrentar certos desafios, né? Então, entre esses desafios estariam a respiração aérea, né, em contraste à respiração no ambiente aquático, que era feita principalmente por brânquias, né? Desafios relativos ao efeito da gravidade sobre o suporte à locomoção, sobre o menor calor específico do ar, então a temperatura na água ela muda muito mais devagar do que no ar, então os organismos precisam ter algum tipo de isolamento térmico no ambiente terrestre, né? Existem desafios relativos à manutenção do equilíbrio osmótico, né? Então como que o organismo conservaria a água no seu corpo, né, no ambiente terrestre. A fecundação externa é dificultada porque no ambiente aquático, é claro, a água fornece suporte para que os gametas se encontrem, né? Os gametas podem ser liberados no ambiente e a fecundação ocorrer no ambiente. No ambiente terrestre isso não é possível. E também o ar é um meio de transmissão de sinais sensoriais, né, muito diferente do que a água. Então, existem desafios quanto a como receber sinais visuais, olfativos, aditivos, nesse meio que é tão diferente do meio aquático. Então, na próxima parte dessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre modificações que provavelmente foram associadas a esse desafio, né, a tentar superar esses desafios, tá bom? Então, eu vejo vocês na parte 2 dessa aula.